A sua apostila na página 57, nós estamos lá no quarto parágrafo, contando de cima para baixo, quarto parágrafo. Teologia do Antigo Testamento é a nossa matéria. Já passamos aí praticamente da metade do conteúdo, né? E estamos estudando a era mosaica, ok? E hoje nós vamos começar falando da aliança de Deus e com Deus, né? No Sinai. O Sinai é uma cadeia, né? Na verdade é uma cadeia de montanhas, né? E numa dessas montanhas específicas, Deus faz aquela aliança com os hebreus para que eles se tornem aquela nação separada dentre todas as nações, né? Sempre lembrando isso, tá, pessoal? Que nas eras anteriores Deus usou um homem, um indivíduo, no máximo uma família, como foi o caso de Noé, né? Como mediadores da sua aliança, do seu trato de Deus com aquelas gerações, né? Com aquele período. Mas a grande diferença aqui é que aqui na aliança mosaica, Deus levanta uma nação sacerdotal, né? E essa nação sacerdotal, ela vai ser uma nação mediadora do quê? Do reino teocrático. O que é um reino teocrático, né? Deus, Kratos, governo, o governo de Deus. Ok? Página 57 da apostila. Né? Quarto parágrafo, página 57. Então, eu quero que vocês sublinhem isso, porque isso tem que ficar muito marcado na cabeça de vocês, tá? Então, põe ali, sublinha ali, uma nação especialmente separada dentre as demais para ele mesmo e com o propósito de mediarem o reino teocrático de Deus na terra. Se vocês absorverem isso aqui, vocês entenderam toda a era mosaica. A era mosaica é isso aqui, tá? Outra coisa muito importante, né? É que não existe nação separada para Deus sem aliança. E é interessante porque vocês vão ver que isso é um princípio que se aplica individualmente, familiarmente e nacionalmente, aqui no caso, né, da nação de Israel. Que princípio? Sem aliança não tem como cumprir o propósito, né? Então, antes de qualquer coisa, o que Deus faz com eles? Uma aliança. Essa nação sacerdotal, especialmente separada e levantada por Deus hoje, é a igreja, que não tem como cumprir o propósito sem a nova aliança. Então, antes de qualquer coisa, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Até pode escrever do ladinho aí na sua apostila, né? Puxa uma flecha, pode escrever assim: tudo começa com uma aliança. Ok? Tudo começa com uma aliança. E aí você já tira uma verdade prática aqui para a tua vida, né? Sem aliança com Deus, nada feito. Né? Isso pode parecer uma coisa muito, como eu digo, muito óbvia, mas só pense, não me responda, né? Quanta gente você conhece hoje querendo cumprir propósitos, fazer coisas para Deus, mas que não tem aliança com Ele, né?
Uma aliança vai muito mais além de aderir a uma ideia, a um conceito teológico, qualquer coisa assim, né? Uma aliança fala de um relacionamento. Amém? Então você vê que desde os primórdios, Deus vai mostrando isso, né? Quer dizer que a aliança, ela é a base, ela é o alicerce, ela é o fundamento a partir do qual se construirá qualquer coisa dentro do propósito de Deus, Francisco. Seja um indivíduo, seja uma família, seja uma nação. Amém? Então, eu diria que a qualificação número 1, Carol, para executar qualquer coisa no reino de Deus é aliança. Amém? Amém. Vocês estão me olhando com uma cara, porque, né, eu acho assim, né, o legal da escola teológica é isso, né, que é aquele dia da semana, aquele momento assim, né, Rafael, que a gente para de repente pensar em algumas coisas que normalmente a gente não fica parando muito para pensar nessas coisas, né? E se isso acontece aqui, de fato, esse é um dos objetivos também, é levar vocês a pensarem, né? Então, como filhos legítimos de Deus, esses israelitas verdadeiros precisavam imitar o Pai, pois o que o pai é, o filho deve desejar ser, no sentido de o pai ser o seu modelo. Amém? Então, aqui para os irmãos nessa noite que são pais, né? Qual é a missão da paternidade? É ser modelo. Amém? Claro que a mãe também tem que dar bom testemunho, mas o modelo dentro do propósito de Deus é o pai. E isso é uma coisa também, né? Espero que vocês estejam sublinhando e escrevendo dos lados aí na apostila, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que atentar muito, Malaquias. Por quê? Porque o diabo enganou muitos homens, sobretudo nessa era moderna, pós-moderna que nós estamos vivendo, com aquele conceito assim, né? Que o pai é o provedor. Aí você vai dizer, tá, mas o pai não é o provedor? O pai é também o provedor, mas a função número 1 do pai não é essa, porque eu posso prover tudo para os meus filhos, a minha mulher, e a minha família está andando completamente perdida. Então, ser provedor faz parte do pacote, mas de nada adiantará trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e prover tudo que o filho, que a filha, que a mulher precisa ou até mesmo quer, sem ser um modelo. Por isso que eu falei que isso é um engano do diabo, né? E é muito difícil, sabe, irmãos? Eu não sei os irmãos aqui, mas às vezes eu faço uma oração aqui mesmo, sabe? E às vezes eu até digo isso para minha esposa, né? Ore por mim hoje, porque hoje está muito difícil ser o pai. Talvez você não fala isso para a tua mulher, você que é casado, mas eu acho que de vez em quando você pensa. Eu falo, porque eu já sou assim um pouco mais, né, bocudo mesmo, né? Tem homens que são mais fechados. Mas eu tenho absoluta certeza que tem dias, né, que você pensa isso, né? Puxa, como está difícil ser o pai hoje, né? Por quê? Porque pesa sobre nós a responsabilidade do modelo. E principalmente
eu não sei os irmãos, né? Mas eu acho que alguns aqui têm uma história meio parecida com a minha, que você não vem de um lar cristão. Então você vem de uma família, eu venho de uma família assim, ó, que como é que eu vou te dizer, moralmente, tá? Eles até são, né, estabilizados, mas espiritualmente tudo errado, porque a vida inteira é envolvido com feitiçarias, com coisas assim, dessa natureza, sabe? Eu tenho irmãos, 2 irmãos por parte de mãe, uma irmã por parte de pai, que às vezes eu olho assim para eles e eu vejo, principalmente por parte de mãe, né? Eu vejo assim dificuldades que o meu irmão do meio, que o meu irmão mais novo, né? Eu sou o mais velho, enfrentam, que você vê nitidamente os espíritos dos antepassados ali, sabe? Coisa que o nosso tataravô, o nosso bisavô, a nossa bisavó tinha, sabe? E eu me lembro muito daquele versículo que fala da vã maneira de viver herdada por tradição dos ancestrais, dos antepassados, do que está falando ali, assim como existe uma carga genética, fisicamente falando, Bere, existe uma carga espiritual, que se você não romper essas coisas em Cristo, você começa a absorver esse tipo de coisa, começa a trazer esse tipo de coisa, inconscientemente muitas das vezes, sabe? E eu percebi uma coisa, parece assim que à medida que os antigos da família vão ficando mais velhos, parece que esses espíritos familiares eles vão tentando de alguma forma plugar na próxima geração, né? Então, eu não sei se você tem essa impressão, né? Mas comece a observar que você vai ver algumas coisas. Por isso que precisamos sempre do Senhor, né? E no Senhor, para estar rompendo com essas coisas. No processo de santificação, né? Nós somos salvos por arrependimento e fé, mediante a nossa eleição em Cristo. Continuamos sendo salvos pelo processo de santificação se concluirá a nossa salvação no processo de glorificação. Rafael esteve aqui domingo retrasado e me ouviu pregando sobre isso. Esse domingo agora foi mais um pouco, né? Então assim, não é que a gente foi salvo num momento histórico da nossa vida no passado e pronto, acabou. Não, a gente foi salvo, está sendo salvo e continuará a ser salvo. Então nesse meio que nós estamos vivendo hoje, que o processo de santificação está executando em nós esse desenvolver em temor e tremor da nossa salvação, né? Existe uma guerra espiritual no sentido de que sempre essas forças, esses espíritos, essas heranças estão à nossa volta tentando de alguma maneira plugar. Eu tive uma visão muito interessante. Eu vou voltar para a apostila aqui, mas eu acho que é importante falar isso para vocês. Quando eu conheci Jesus e eu casei com a minha esposa, né, alguns anos depois, eu tive uma visão um dia que eu estava orando e eu vi uma represa muito grande. E como toda represa, de um lado aquele monte de água, né? Só que era uma água suja, uma água escura, uma água com galho, com folha, sabe? E aquilo fazia uma pressão muito forte naquela barragem ali. E do outro lado, assim, um vale, um negócio florido, bonito, sabe? Agradável. E o Senhor disse assim para mim, essa represa é você. E a história da sua família, ela terá 2 partes, ela será contada antes de você e depois de você. E o Senhor me disse assim, cabe a você estar estruturado em mim como uma represa, para não deixar que as águas de maldições e de coisas do passado da sua família passem.
para os seus filhos, seus netos, que era o vale. E assim tem dias que eu sinto nitidamente essa pressão, sabe? Pressão muito intensa, né? Ainda mais o meu histórico, que a minha família teve muitos pactos com o mal, né? Você me olha aqui dando aula, liberto em Cristo e tal, você não pensa, mas eu fui um cara bem do mal, né? Na linguagem Star Wars, eu fui do lado negro da força, nitidamente. Entendeu? Fui dessa turma aí, né? Mas eu conheci a luz, tá? Então o pai é um modelo, pessoal, né? E as irmãs agora que são casadas, viu, irmãs? Me entenda. Talvez seu marido nunca disse isso, mas eu garanto que tem dia que ele pensa isso e sente isso. E se você não o apoiar, né, realmente é muito difícil. É muito difícil. Tem dias que não é apenas uma questão, Fábio, de pagar os boletos, a água, a luz, a escola para a criança, a pensão, né? Enfim, né? Fazer a compra e tal, né? Coisa de homem, né? Trabalhar, tal, atender o cliente, não, né? Na firma, né? Não. Tem dias que realmente você percebe que é uma pressão espiritual. E nesses dias as irmãs aí que são esposas, né? Precisa interceder muito e ter muita paciência com o irmãozinho aí que está do seu lado, porque eu vou dizer isso mais uma vez, né? Não é fácil ser o pai. Eu sei que as irmãs também têm as suas dificuldades como mãe, eu imagino que também não deve ser nada fácil ser mãe, né? Mas pesa sobre nós ser modelo. Amém? E está lá em Levítico 19:2, vamos ler ali. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Então, por que vocês vão ser santos? Porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas eu, o Senhor, sou quem? Sou o pai de vocês, e sendo pai, sou o modelo. Amém? O filho deve demonstrar respeito, gratidão e obediência à vontade do pai. Nem sempre é assim, tem uns filhos mal criados, né? E Israel foi, né? Israel foi. Por outro lado, o pai demonstraria o seu amor tratando com seus filhos em ternura e lealdade. Amém? Então, há uma maneira de tratar com os filhos, né? Mesmo quando a gente está corrigindo, mas a gente vai aprendendo em Deus, né, Malaquias, como fazer essas correções. Amém? Vocês percebem que tudo o que nós precisamos aprender para ser bem-sucedidos a nível de casal, de pai, de mãe, de família, nós vemos em Deus, né? Tudo está em Deus, tudo está no trato de Deus com o seu povo através das Escrituras. É que nós muitas vezes não paramos para meditar nas nossas Bíblias e extrair essas lições, mas está tudo aí, né? Então é interessante perceber, irmãos, que antes da gente avançar no entendimento teológico desta era, né, quando você olha para o Novo Testamento, as mesmas expressões são empregadas com respeito a Jesus. Então, vamos observar aqui,
Jesus Cristo também foi livrado do Egito, assim como os antigos israelitas de lá foram tirados, né? E Jesus Cristo também foi chamado pelo Pai de meu filho. Mateus 2,15, o que diz? Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Qual profeta? O profeta Oséias. Olha Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Amém? Nós sabemos muito bem que numa linguagem assim mais espiritual, né, o Egito diz respeito ao mundo, né? A vã maneira de viver que nós também tínhamos, né? Vivendo uma vida escravizados debaixo do sistema, né? Desse cosmos, desse mundo, né? Sendo por natureza filhos da ira como os demais, né? Por causa da herança, da genética espiritual de Adão e Eva em nós, antes de conhecermos Cristo, né? Debaixo do domínio de um outro Senhor que não era Cristo, mas sim o inimigo de nossas almas, que é tipificado na Escritura aqui no Antigo Testamento, na pessoa de Faraó. Então vocês vão vendo que são paralelos, né? Tudo que Israel viveu, experimentou como nação, né? Com Deus, em Deus, né? Cristo também vive e experimenta, e nós hoje, como o Israel espiritual, também vivemos e experimentamos. A proposta continua sendo a mesma. Qual era a proposta quando Deus desceu na nuvem lá no Sinai? Era todo mundo entrar dentro da nuvem para ter um encontro com Ele, mas eles ficaram com medo e mandaram Moisés, né? Mas a proposta hoje não mudou. A proposta é todo mundo entrar, né, em Cristo para esse encontro com Deus. Agora, tem gente ainda hoje na nova aliança que tem medo. Porque você percebe, vocês conhecem gente assim que não se expõe a Cristo, que não se entrega a Cristo, que no fundo não é Cristo que ele, que ela vive, é uma religiosidade, um costume de crente, aquela vidinha, culto, programação, fazer isso, fazer aquilo e tal, mas você percebe que realmente não se entrou na nuvem, né? Então é um desafio. O mesmo desafio de Moisés continua sendo dos líderes cristãos autênticos nos dias de hoje, a gente levar o povo para dentro, e o povo não quer ir. Tem muita gente resistente a isso, né? E como nós fazemos então? Ora, entramos nós para ser o modelo, né? E os que nos seguirem, amém. Os que não entrarem, não podemos obrigá-los, né? Até mesmo porque não é nós que fazemos, está entendendo? É Deus. É Deus. Então, assim, durante muitos anos no meu ministério aqui nesta igreja, né, eu me afligi muito, porque você quer, não é assim, Patrícia? A gente quer ver o cara entrar, o cara romper, o cara se converter mesmo, né, e tal. E parece que é uma coisa, né? Ou é só na minha igreja que acontece, né? É uma indecisão, e vai e não vai, e tá e não tá, e é e não é, né? Você já dá vontade de dar umas bufetadas, né? E tal.
Mas eu cheguei assim num ponto, irmãos, que eu entendi, de fato, é Deus quem efetua o querer e o realizar, não sou eu. Então, hoje mesmo, se você olhar meu WhatsApp aqui, eu estava conversando com um, né? Ore pelo meu casamento, né? Aí eu escrevi para ele, não, pelo seu casamento, pela sua família, eu já estou orando há muito tempo, mas a brasa longe da fogueira se apaga. E você sabe o caminho, né? Crente há 20 anos, você sabe o caminho, né? Você não é órfão, você tem casa nesse ministério, você não é um desorientado, escrevi bem assim, você tem direção nesse ministério, né? Você tem paternidade nesse ministério, você tem irmãos nesse ministério, você tem Deus aqui nesse ministério, você só erra se você quer, mas eu vou orar. Só que, entenda, irmão, não depende de eu, apenas de eu orar, porque se você realmente não entrar, né, dentro, né, com os dois pés de uma vez e parar de um coração dividido, né, você vai para o inferno com o coração do pastor e tudo. Essa é a verdade. Tem muita gente que vai ir para o inferno com o coração do pastor, do bispo, do papa, de todo mundo, irmão. Entendeu? Então a gente precisa, né? Vocês estão rindo porque é assim, velho, é assim. É que aconteceu uma coisa no meu trabalho também interessante. Tem uma colega minha lá que ela fala que queria que o esposo se convertesse e tal. Esse dia aconteceu, ele é Uber, ele sofreu um assalto, levou uns tiros, quase morreu, né? E acho que ele estava meio envolvido com umas amantes e tal. E ela, não sei o que, eu falei, cara, talvez seja o momento de eu esteja trabalhando com ele. Ela fala, não queria saber de igreja, não sei o que e tal. E ele também se recuperou e tal, e ela estava meio desanimada. Eu falei, mas tá, falando com o marido, pois é, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Eu queria um homem que, sabe, um compromisso com Deus, que fosse com meus filhos para a igreja, quer dizer, meus filhos dele também, não sei o que e tal. Me levasse para a igreja também, não sei o que. E daí quando vai, quando vem, né, cada dia um pouquinho. Ele falou, mas é você, né? Então, né? Você não vai com você, mas está esperando ele. Você tem perna? E daí, em um determinado momento, ela abriu de que não tinha se batizado, não era batizado. Eu falei, tá, mas quantos anos você aceitou Jesus? Ela, com 18. Quantos anos você está? 46. Eu falei, assim, mano, seguinte, mas você que teu marido tem compromisso com Deus, se você, nem você tem compromisso com Deus. É atrasada essa. Porque se você aceitou Jesus, tua família é cristã, passaram-se 30 e poucos anos, irmã, e você não tomou uma decisão de se batizar. E outra coisa, você não é inocente. O ladrão da cruz, ele não teve tempo. Você teve 32 anos e 32 anos você não. Como é que você quer firmar o seu esposo nem você? Pois é. Então, Impossível. é meio difícil, né? Impossível de acontecer. Bom, outro ponto aqui, Jesus Cristo é o primogênito de Deus, tá, gente? No grego é a palavra prototokos. Prototokos. Então, Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1, 15 e 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Hebreus 1,6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis
da terra. Então, esse Jesus aqui, que está retratado em todos esses versículos, como primogênito de Deus, né? Como prototocos de Deus, isso aí é que ele compartilha do título, né? Prototokoi, com todos os crentes, da mesma forma que acontecia com Israel no Antigo Testamento. Então olha lá, Hebreus 12, 23, a parte A do versículo. Ele vai dizer: a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Amém? Tá, mas eu pensei que Jesus era o unigênito do Pai. Ele é unigênito e ele torna-se o primogênito. Ele é unigênito quando? Né? No sentido dele ser único, dele ser, como é que eu vou dizer assim, na sua espécie, né? Deus, homem, homem, Deus, ele é único. Ele é o único gerado assim. Né? Gerado por quem? Por ele mesmo. Deus é autogerado. Né? Mas no sentido do que ele fez por nós, e a partir do momento que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus nele, ele se torna o primogênito, ou seja, o irmão mais velho. Ok? E aí você vê que Israel era esse primogênito. Ora, mas não tem sentido ter um primogênito se não for para ter mais filhos, mais irmãos. Então, qual era a ideia? Uma nação sacerdotal, uma nação primogênita, né? Para que outras nações conhecessem a Deus e se tornassem também filhos de Deus. Ok? Bom, eu me lembro uma vez que eu falei num programa de rádio lá em Telêmaco Borba, que Jesus era o unigênito e o primogênito de Deus. E quando eu cheguei na igreja, naquela época eu não era o pastor titular, né? Eu era um obreiro da igreja, mas eu era responsável por um dia da programação de rádio da denominação, né? E aí a esposa do nosso pastor me xingou, né? Falou, disse que eu tinha falado bobagem no rádio, que onde é que já se viu falar que Jesus era primogênito, que ele era só unigênito. Digo, nossa, né? Esse monte de versículo que nós lemos que ela não conhece, né? Eu estou desconfiado que ela não lia a Bíblia, né? Entendeu? Mas, como manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu fiquei na minha, né? Mas eu achei muita graça naquela época, né? Então, o que nós temos que perceber aqui? É que essa continuidade de expressões, de identidades, de significados, né? Essa similaridade, Carol, entre coisas do Antigo com coisas do Novo Testamento, isso não é coincidência, né? O que é isso, Fábio? É uma evidência dos desdobramentos desse programa, né, de Deus, né? É um plano único, né, de Deus. Esse plano não mudou, esse plano não foi frustrado em nenhum momento, né? Deus tem um plano através de um povo. Esse plano vai se desdobrando através dos séculos, através das eras, né? E alcançará o seu objetivo. Qual é o nome desse plano na teologia? Uma expressão que eu uso muito aqui no púlpito, né? A história da salvação. Amém? Tem um livro de um teólogo contemporâneo, que é o Oscar Cullmann, que ele fala só sobre isso, a história da salvação. Tá? Muito bem.
capítulo 19, no capítulo 20 de Êxodo, nós temos esse Deus entrando em aliança com Israel. Então aqui, já marque ali, né? Quando você falar disso aí com alguém, onde é que está isso na Bíblia? Êxodo 19 e 20. Né? Essa aliança mosaica é um contrato, e como todo contrato tem condições. Né? Só que é um contrato, deixa eu usar uma linguagem medieval aqui. Você lembra quando você estudou história na escola, na Idade Média, que falava-se sobre os senhores que eram os suzeranos e os camponeses, que eram os vassalos? Estudaram isso, né? História geral, né? Eu acho que foi na 8ª série que eu estudei isso daí. Então, é um contrato nesses moldes, é um contrato de suzerania, né? O que era o contrato de suzerania? Vocês lembram? Que o lorde, que o rei, era o proprietário das terras, dos animais, de tudo que fosse produzido e até mesmo das pessoas, né? E que, como sendo tudo e todo sua propriedade, então ele se responsabilizava em praticar a justiça no seu reino, com seus súditos, né? Prover sustento e prover proteção, né? Por outro lado, né? Estão lembrando lá dessa épocazinha da escola, né? Por outro lado, quem eram os vassalos, né? Os vassalos plantavam nas terras, cuidavam das florestas, mas as terras do rei, as florestas do rei. E aí daquilo que eles colhiam, né? Uma parte ia para os celeiros do rei e outra parte o rei graciosamente concedia para a subsistência, a sobrevivência deles. Então vamos dar um exemplo, filme que a pastora gosta muito, né? Robin Hood, né? Você lembra da floresta de Sherwood? Né? E o que acontecia na floresta de Sherwood com o xerife de Nottingham? Né? O xerife prendia e executava alguém que, por exemplo, matasse um veado ou um porco do mato. Por que isso era crime? Porque se entendia, né, que alguém estava matando ou tocando ou dilapidando um patrimônio do rei, porque aquele bicho na floresta era do rei. Então tu matava um bicho, tu estava te apossando de algo do rei, algo que não era teu, né? Então tu só podia, por exemplo, fazer uma coisa dessas com autorização real, né? Então agora traz isso tudo para o mundo espiritual. O Senhor é o rei, é o lorde, é o suzerano, nós somos os vassalos. Então ele diz: toda a terra é minha, né? E como Senhor de tudo e de todos, eu asseguro a vocês o quê? Eu asseguro a vocês proteção, eu asseguro a vocês provisão, eu asseguro a vocês justiça. Por outro lado, né, vocês têm que cumprir as leis do meu reino. Simples assim. Amém? Simples assim, né? E aí você começa a entender, a partir dessa ótica, que não existe então a minha igreja, porque a igreja está no reino e tudo que está do reino não é meu, é do rei. Não existe a minha ovelha. Eu acho tão engraçado quando eu vou nas reuniões de pastor por aí, né? Porque a minha ovelha, que a minha igreja, eu fico olhando e dando risada, porque não existe minha ovelha, não existe minha igreja, né? Meus dizimistas, não existe meus dizimistas, né? Não, é tudo do rei.
E o rei graciosamente te permite usufruir de uma parte disso que é dele para a tua subsistência, para a tua provisão. Né? Entende? Mas não é teu e nem meu, é do rei. Né? Então, eu estou ouvindo os parafusos funcionarem dentro da cabeça de vocês. Então, né, vou lhe dar um exemplo assim bem prático. Né? Eu não quero, por exemplo, dar uma carona para um irmão num dia de chuva ou numa situação de necessidade, porque, né, meu carro é novo, alguma dessas bobagens. Né? Mas quem entende a lei do reino entende que o carro novo não é dele, o carro novo é do rei. E o rei graciosamente deu um carro novo e permite ele andar com aquele carro. Mas se aquele carro também não servir nas ocasiões de necessidade aos demais súditos do reino, isso se torna uma afronta ao rei. E quando o rei é afrontado, o que o rei faz? Ele tira daquele servo mau e dá para um servo bom. Aí não preciso dizer mais nada, vocês estão entendendo por que tem gente muitas vezes na igreja falando financeiramente, materialmente, que cresce, prospera e tal, e daqui a pouco de uma hora para outra você percebe que aquilo tudo desmonta. Porque chegou um momento que na cabeça dele ele começou a achar que aquilo era dele. O segredo da prosperidade, tem muita gente por aí até hoje fazendo seminário de prosperidade, né? E é sempre a mesma conversa, né? É sempre a mesma história, o seminário de prosperidade, né? O cara dá lá as cuecas dele e Deus vai fazer ele ficar rico. Eu tenho uma bronca dessa história que vocês nem imaginam. Eu sei que a oferta é bíblica, dízimo é bíblico, primícia é bíblico, está tudo certo. Mas essa história de convencer o irmão a ir lá no banco, tirar um empréstimo e dar o que ele não tem, porque ele vai ficar rico, isso daí para mim é estelionato. Simples assim. Porque eu acredito assim que o segredo da prosperidade não está relacionado ao quanto mais você dá, como é ensinado por aí, mas está relacionado à consciência que você tem. Quanto mais consciência que você tem com relação a isso que eu estou dizendo aqui, quanto mais consciente você se torna de que não é teu, é do Senhor, que você é só vassalo, que você é só um súdito nesse reino, então mais o Senhor vai te dando. Né? Então, eu tenho certeza, né? Que prosperidade não é uma questão de dar isso, aquilo outro, é uma questão de consciência. Amém? Eu sou consciente de que isso aqui não é meu, né? De que isso aqui não é o tudo. Está entendendo? Que tem uma vida acima e além, melhor e maior, que não está relacionada apenas com essas coisas materiais, né? E eu tenho essa consciência, então essas coisas se tornam, né, nas minhas mãos, coisas que vão glorificar o Senhor, que vão edificar o reino, né? E aí então mais o Senhor me dará. Lembra dos talentos? Quanto mais o cara multiplicou, mais ele ganhou. E por que ele multiplicou? Porque ele tinha consciência de quem era o Senhor que viria acertar as contas com ele. O outro não tinha. Pastor Jair tinha uma pregação que eu gosto dele, ele pregava para a igreja que seria bonito, eu acho que eu falasse uma fazenda que ele ministrava. Dizia assim, que às vezes a pessoa fica 5, 6 anos certinho no budismo, certinho no oferta, certinho no culto do domingo, no culto de quinta, pedindo a Deus para abençoar ele. Aí veio
se torna um argumento. Muito cuidado, viu? Isso que o Malaquias falou é muito pertinente. A gente tem que cuidar para a bênção não virar um argumento na nossa vida. Né? Quanta gente passou aqui pelo meu ministério, que era uma bênção quando não tinha nada. Chegava com bicicleta, né? Quando chegava uma bicicleta velha na frente, era uma bênção. Né? Ah, meu irmão, né? Quando chegava desempregado, era uma bênção. Né? Aí Deus abençoou, a bicicleta velha virou num carro zero, o desemprego virou num emprego bom, né? 2 empregos. Eu tenho gente chega a trabalhar em 3 empregos no mês, né? Mas também não é mais que peixe. Aí vira um argumento, Tem que trabalhar no domingo. né? Virou um argumento. O cara não come, nem bebe, nem dorme, não congrega, não, só trabalho. Trabalho é bom, trabalho é de Deus. Nós aqui somos a favor do trabalho. O trabalho é a doutrina bíblica, né? Mas como tudo que é demais faz mal, e como deve haver um tempo debaixo do céu para todas as coisas, tem tempo de trabalhar e tempo de congregar, né? Então, o problema é o que eu sempre falo aqui no curso para vocês, é os desequilíbrios, é os extremos, né? Então, ou o cara não trabalha nada e vive o dia inteiro de papo para o ar, ou ele vira dia e noite, madrugada e tudo trabalhando sem parar e fica até meio maluco, né? São extremos, os dois estão errados. Então, nós precisamos buscar em Cristo esse discernimento da administração do nosso tempo. Amém? O nosso tempo. Então, nesse modelo aqui do suzerano, do vassalo que eu estava falando, né? Nós temos o Estado que fará pelos súditos e do outro lado as condições que os súditos são obrigados a guardar e obedecer para receber os benefícios do rei. É simples, né? Então, no momento em que as condições da aliança são declaradas ao povo lá no Sinai, nós estamos falando da aliança mosaica, né? Eles assumem um compromisso de obedecerem ao rei, que por sua vez se compromete em ser protetor e provedor para os seus súditos. Sublinhe isso aqui: um compromisso de obedecerem ao rei, que por sua vez se compromete em ser protetor e provedor para os seus súditos. Amém? Você quer ter direito à proteção e provisão do rei? Seja súdito. Você quer ter direito à proteção e provisão do rei? Entre em aliança. Amém? Contudo, essa proteção e provisão são proporcionais à obediência dos mesmos. Sublinhe isso. Igualmente, se desobedecerem, serão castigados. Ok? Muito bem. Aí agora nós temos um quadro aí, né? E nesse quadro, eu estou colocando de uma forma mais gráfica, vamos assim dizer para vocês, esse modelo de acordo, de tratado, de aliança, de suzerania. Então, o modelo rei súdito da aliança mosaica, que vai estar lá em Êxodo 19. Então, vamos pensar num contrato, né? Então, ali na primeira coluna, quais os elementos do contrato? Ali na coluna do meio, a passagem de Êxodo 19, onde isso aparece. E na última coluna, os elementos mosaicos. Então, primeiro elemento do contrato, né? Todo contrato, quem é que já assinou um contrato sabe disso, né? Tem uma preliminar. Né? Então, sei lá, se aí que morou de aluguel ou mora de aluguel, você assina lá um contrato de aluguel, de locação de imóvel, né? Então você vai ver que tem toda uma preliminar lá que fala os dados do locatário, os dados do locador, aquela coisa toda, depois, né? Então,
a mesma coisa aqui, ó, a preliminar tradicional. Êxodo 19:3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Aqui é a introdução do contrato. Quer dizer, qual é o elemento aqui? Né? Reconhecimento do rei. Amém? Reconhecimento do rei. Né? Primeira coisa que aparece no contrato não é a identificação das partes. Aí a introdução histórica. Êxodo 19:4. Veja ali. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. O que Deus está trazendo aqui? Qual é o elemento? Lembrança da provisão de Deus no passado. Né? Olha, no passado próximo, né? Vocês viram o que aconteceu com os egípcios, como eu trouxe vocês, interessante isso, para perto de mim. Né? Aí nós temos ali, seguindo as condições gerais. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que nós temos aqui? Quais condições a serem mantidas por Israel? Qual é a condição do contrato, Francisco? Vocês têm que ouvir atentamente a minha voz e guardar a aliança. Então, está percebendo, Patrícia? Ouvir e guardar. Ouvir e guardar, Rafael. Tem gente que só ouve, mas não guarda. Né? Então, não basta apenas ouvir, tem que guardar. Né? E aí, as bênçãos prometidas. Êxodo 19:6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então aqui, qual é o elemento mosaico? A promessa de bênção. Qual é a minha bênção para vocês que estão entrando em contrato comigo? Né? É serem para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa nação santa é no sentido de separado. Quer dizer, vocês serão uma nação separada, diferente das outras nações da terra. Amém? Então veja que o nosso desafio, né, como crentes, ele não é fácil, porque ao mesmo tempo que nós precisamos, né, é bem o que Jesus falou, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que nós precisamos estar levando o Senhor às nações, e não tem como fazer isso sem estar entre as nações, né? Nós precisamos também ser diferentes. E essa diferença não tem nada a ver com aparência. Essa diferença tem a ver, acima de tudo, com essência. Se a essência for em Cristo, a aparência será de Cristo. Ou se você até anotava, se a essência for em Cristo, a aparência será de Cristo. Então, se a essência for em Cristo, a aparência será de Cristo. Então, vamos ser esse povo diferente, né? É o que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Amém? Bom, então este acordo, né, é o que nós chamamos na teologia de aliança mosaica.
E isso foi pactuado entre o Senhor e o povo de Israel. A obrigação de obediência foi relembrada e Israel entrou em aliança em Êxodo 19:8. Ali, ó. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, assim, não dá para dizer que Deus foi injusto com Israel quando executou algum juízo contra eles. Por quê? Porque eles, pela sua própria boca, entraram em aliança. Você lembra? Pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Por isso que a Bíblia adverte, agora pessoalmente, cada um de nós, né, com relação a ouvirmos mais, falarmos menos e sermos cuidadosos com as nossas palavras. Amém? A partir desse momento, não mais um único indivíduo, mas todo um povo tornou-se o mediador do governo teocrático de Deus na terra. E isso então vai marcar o nascimento de Israel como nação. Então, qual a marca do nascimento de Israel como nação? A aliança com o Senhor. Qual a marca da igreja como nação? A aliança com o Senhor. Amém? Amém. Bom, então, Israel foi levantado e santificado como sacerdócio universal para mediar a verdade divina às demais nações. Um sacerdócio real, do qual toda a congregação fazia parte. Como primogênito de Deus entre as nações, Israel foi resgatado do Egito. Ele usa essa expressão com asas de águia. Como é que a águia voa? Voa baixo ou voa alto? Alto. Voa dentro da tempestade, das circunstâncias ou acima? Acima. Voa em bandos ou voa única? Única. Então, uma única nação, singular, diferenciada de qualquer outra nação, né? Para alcançar uma altitude em Deus. E tornado sacerdócio em favor de si mesmo e das nações da terra. Êxodo 19, 3-6. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quer dizer, vocês serão, todos os povos são meus, Deus está dizendo assim, mas dentre todos vocês são diferentes, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quando ele usa ali aquela expressão, toda a terra é minha, é desse tratado de suzerano e vassalo que ele está falando. Ok? Então, o mundo pertence ao Senhor, que coloca Israel entre as nações com essa tarefa sacerdotal especial. Os israelitas, como separados, são súditos de um reino santo e embaixadores desse reino às nações. O essencial para Abraão era a descendência prometida. O essencial para Jacó era a terra prometida.
E o essencial para Israel, quando se tornou nação, era, por um lado, o relacionamento que adotaria com Deus como rei, e por outro lado, para com as nações. Então você vê aqui que o objeto de interesse muda, né? Então, quando eles se tornam nação mediadora, aí a coisa não é mais muito restrita a questões geográficas e etc., mas sim a uma questão relacional. Temos que ter um relacionamento com Deus como rei, para termos um relacionamento com as nações como sacerdotes. Se não houver o relacionamento como rei, não há o relacionamento como sacerdotes para com as nações. Amém? Então trata-se de um reino de sacerdotes. O que é reino de sacerdotes? Sublinhe isso. Ou seja, um reino combinado com um sacerdócio. Amém? Um reino combinado com um sacerdócio. Vamos voltar então falando disso, que esses israelitas, eles tinham de mediar a graça divina para as nações, pois em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Olha Gênesis 12, verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Agora presta atenção, em você quem? Você, Abraão. Consequentemente, de todo mundo que sair de você, serão benditas todas as famílias da terra. Vocês percebem que o modus operandi não muda? Quer dizer, Deus tem um povo, esse povo é sacerdotal e vai levar a Deus os outros povos. Então, assim, a grosso, bem grosso mesmo modo, né? A história da salvação é isso, tá? E é sempre a questão da graça, quer dizer, do favor de Deus, né? Para Deus ser favorável a alguém, é necessário que esse favor seja oferecido a esse alguém. E como esse favor será oferecido a esse alguém? Através de um mediador, que na antiga aliança era Israel, através de Abraão, que na nova aliança é a igreja, através de Jesus, de Cristo. Amém? Contudo, a nível interno, a primeira geração da nação recusou o privilégio de um sacerdócio nacional e preferiram ser intermediados por Moisés e Arão. É povo, né, irmãos? Sempre. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me surpreendo da dificuldade que o povo tem para entender algumas coisas. Parece assim que a gente passa anos ensinando algo e ainda assim algumas pessoas ainda têm tanta dificuldade para entender, né? Mas isso não é privilégio nosso, viu, Beriana? Já era desde o tempo do Antigo Testamento. Verdade, desde que o mundo é mundo, né, irmãos? Então, Êxodo 20, 18 ao 21, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: falemos você e ouviremos. Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, isso demonstra
que o propósito original de Deus, em parte, foi adiado até o período do Novo Testamento, quando foi estabelecido o sacerdócio universal de todos os crentes. Uma das grandes verdades da reforma, né? Falando em reforma, esse mês nós estamos no mês da reforma, né? 31 de outubro, aniversário da reforma protestante, né? 1 Pedro 2,9, olha ali: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então você vê que a mesma função de Israel antes é nossa hoje, ok? De fato, Moisés foi o primeiro levita a representar Israel, separando mais tarde Arão e seus filhos para ministrarem no altar. Então isso é interessante, né? Você vê que poderíamos dizer assim que o ofício levítico, ele é anterior à família de Levi, a Moisés e Arão. Porque o primeiro levita, afinal de contas, quem foi? Foi o próprio Moisés, né? Êxodo 28:1. Êxodo 28:1. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então aqui os primeiros sacerdotes, né? Primeiro sumo sacerdote Arão e os primeiros sacerdotes, 4, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morrem, aquela história do fogo estranho, né? E Eleazar e Itamar dão continuidade à linhagem sacerdotal. Esse aspecto representativo do sacerdócio levítico aparece de forma mais nítida ainda, irmãos, em Números 3. Olha ali, ó, Números 3, 12 e 13. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Você vê que os levitas, eles são uma tribo que substitui os primogênitos, né? Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Aí você começa a entender por que os levitas, eles não podiam ter, eles não tinham terra, né? Eles não tinham, não acumulavam propriedades, né? Eles tinham que se dedicar exclusivamente ao serviço do Senhor, né? Porque eles estão ocupando o lugar de todos os primogênitos da nação, que pertencem exclusivamente a Deus. Então eles tinham que ser vidas, né, dedicadas exclusivamente ao Senhor, tá? Nesse contexto, o sumo sacerdote representava todos os israelitas ao entrar no santuário, com o peitoral que trazia gravados os nomes de todas as tribos de Israel. Então veja bem, quando Arão entrava no Santo dos Santos, na verdade toda a nação estava entrando com ele, representada no peitoral, né, que tinha ali as 12 pedras com o nome de cada uma das 12 tribos, tá? Então Êxodo 28, 29, olha ali, ó. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente.
Tá? E esse sacerdócio aqui, pessoal, é dado a Arão como estatuto perpétuo, depois ele vai ser renovado por Finéias. Êxodo 29, verso 9. Também os cingirá com o cinto Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Quem consagraria? Moisés. Números 25, 13. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Quando que eles recebem o sacerdócio perpétuo? Vocês lembram? Naquele episódio do bezerro de ouro, né? Que eles saem ali com a espada desembainhada, ferindo ali todos os idólatras do meio do povo. Então, qual é a ideia, né? A ideia aqui é o seguinte, que para executar função sacerdotal tem que ser gente posicionada. Beriana gostou disso. E posicionado ao lado do líder. Eles ficaram ao lado de Moisés. Né? Então, é por isso que a liderança na igreja, seja ela a liderança principal, mas também a liderança auxiliar, é árdua, Patrícia. Porque sempre se exige posicionamento, e o posicionamento é ao lado do líder. Não, nunca vai. Não. Né? Entendeu? O meu teólogo da Reforma predileto, né? Claro que além de Calvino, né? O apóstolo Emerson fez uma brincadeirinha comigo agora há pouco, antes de eu vir para a aula, né? Ele me pediu uma carona para a reunião dos guardiões amanhã, né? E eu falei assim, tudo bem, né? Estou indo dar aula. E ele disse assim, como bom arminiano que é, né? Decida dar uma boa aula. Sentiu o veneno do arminianismo aí, né? E como bom calvinista que sou, eu respondi assim, sim, fui eleito antes da fundação do mundo para isso. Mas a gente é amigo. Então, isso é uma briga que não acaba, só quando chegar lá nós vamos saber, né? Mas o meu teólogo predileto, depois de Calvino, é claro, é John Knox. E John Knox é uma figura interessante nesse lance de estar ao lado do líder, né? Porque eu fui estudar a biografia do John Knox, que é quem introduz o presbiterianismo na Escócia, né? Então a igreja presbiteriana, na sua vertente escocesa, que é a origem do presbiterianismo, tem a sua origem em John Knox, né? E John Knox é uma figura muito doida da Reforma, porque ele não começou como um grande pregador, né? Quem era John Knox? John Knox era um cara que ouviu a pregação de um teólogo protestante que veio antes dele, que inclusive morreu queimado na fogueira, né? Mas quando esse cara era vivo e ainda pregava, né? John Knox, ele era uma espécie assim de guarda-costa do ministério do cara. E eu achei muito interessante porque esse cara andava pregando e ele andava atrás do cara com uma espada desse tamanho assim levantada, de 2 gumes, entendeu? Então ele era o guarda-costa do cara, né? E aí acontece uma circunstância lá que ele não consegue proteger o cara morre queimado na fogueira como herege, e aí ele assume o ministério desse cara. É muito legal a história do John Knox, e ilustra bem o que eu estou falando aqui. Liderança, né? Às vezes você tem que andar junto com o cara, com o líder, com a espada em punho, né?
E ele não era assim um cara muito querido. Nem um pouco querido, na verdade. Então eu me identifiquei assim, porque eu também não sou assim muito querido, né? Com exceção da pastora e de vocês, eu acho que não é muita gente, bem poucos, né? Bem poucos. Então, mas eu quero enfatizar isso, tá? Liderança, né? É aqueles que estão ali com o zelo do Senhor, junto do líder, né? E eles não hesitam quando é necessário guerrear, né? Quando é necessário posicionar. Amém? Ministério é posição, mano. Você não está afim de posicionamento, e posicionamentos difíceis na maioria das vezes, não diga, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Que depois que diz, está pego, né? Então o princípio a partir disso é que a promessa divina é permanente, mas a participação nas bênçãos dessa promessa, olha isso, depende do estado espiritual de cada um. Amém? Então, tipo assim, promessa, Deus é Deus de promessa, né? E promessa tem um montão de gente que tem, né? E Deus não vai esquecer da promessa que Ele faz para ninguém. Só que participar das bênçãos dessa promessa é outra história, né? Como tudo na vida, você tem que estar apto. Amém? Muito bem. Vamos mais um pedacinho aqui. Então, no caso de Israel, santidade era indispensável como requisito fundamental para o cumprimento da tarefa de dar testemunho ao mundo. Quer dizer, como é que vai testemunhar de um Deus santo se não vive em santidade? Já começa a complicar um pouco o negócio, né? E santidade é sempre nesse sentido, tá? Ser diferenciado, ser singular, ser separado, tá? Não é aquela coisa santarrão, como a gente às vezes liga a palavra santidade com isso, né? O cara que não se relaciona com ninguém, não se mistura com ninguém, né? O cara de que chupou limão azedo, não é isso, né? A questão é, o que é alguém santo? É alguém que se mistura com todo mundo, mas todo mundo não o influencia. Santo é quem se mistura com todos, mas todos não o influenciam, porque ele está posicionado. Lembra Paulo? Eu sei em quem tenho crido. Se você sabe, se eu sei, Eliane, se nós sabemos, pronto. Muito bem. Então Israel tinha de ser separado de todos os demais povos da terra, né? Espero que tenham gostado da Bíblia. Por quê? Porque era diferente. Como nação não poderiam mais ser consagrados a qualquer coisa ou pessoa. Levítico 20, 26, ó. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Amém? Deus não admitiria também qualquer adoração rival ou, arrumem ali, né? Botei oi, né? Acho que eu lembrei do telefone, né? Ou paralela a ele. Então Levítico 18, do 1 ao 5 vai mostrar isso, que Deus não tem concorrentes, né? Não admite nada paralelo. Aqui é um outro problema de muita gente, né? O cara quer levar a coisa num culto paralelo, numa vida paralela,
E Deus não funciona assim, né? Com Deus é tudo ou nada. Por quê? Porque para te salvar Ele deu tudo, em troca de absolutamente nada, porque o que teríamos nós para dar pela nossa salvação? Nada, né? Então isso é reforçado pela diferença fundamental entre a aliança feita com os patriarcas, que era incondicional, e a aliança feita entre Deus e Israel, que era condicional. Opa, sublinha ali, e a condição era obediência. Vocês viram? Adianta, né? Vida mexe, remexe, cai na tal da obediência. Então vocês veem que obediência está muito relacionado com santidade. Obediência está relacionado com o ministério, né? Desobedientes não tem como estar no ministério. Por quê? Porque eles vão querer conduzir os outros a algo que eles não foram conduzidos, que eles não têm. Se eu sou desobediente, como eu vou estar à frente de alguém, de um grupo, sei lá, de alguma forma tentando instruí-los a obedecerem? Não tem como, né? Então é a mesma coisa que o cara, um vegetariano tentando ensinar alguém a assar uma picanha, uma coisa assim, para dar um pouco de fome para vocês. Não sei se já jantaram, mas enfim, né? Bom, no futuro, o verdadeiro israelita, o Messias, cumprirá esse propósito de Deus para Israel, com o estabelecimento do reino milenar. E o Senhor vai iluminar as nações com a sua glória. Aleluia. Isaías 42:6, ó. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isaías 49:6, sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Olha o evangelho aqui, né? Então não tira da sua cabeça essa história que evangelho é coisa do Novo Testamento, porque não é. A nova aliança não começa no Novo Testamento, começa no Antigo. O evangelho não começa no Novo Testamento, já aparece no Antigo. E não é exclusividade para os judeus, para Israel, já é aos gentios. Isaías 51:4. Preste atenção, meu povo, escute minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Percebemos o Messias sendo descrito como servo de Deus, cuja luz avançará entre as nações. Deus colocou sobre ele o seu Espírito para trazer a sua luz entre os gentios. Olha lá Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Como é profundo isso, hein? Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará. Quer dizer, ele é o legislador, né? Promulgará o direito para os gentios, não é os judeus, não. Evangelho, como é que chama evangelho aqui? É o direito promulgado pelo Messias para os gentios, né? A consequência disso será o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a bênção até os confins da terra. Gênesis 12:2 e 3. Então, aonde que se cumpre a promessa de Deus a Abraão? Em Cristo. Essa questão da luz que traz essa referência do quinto evangelho, que é Isaías. Sim.
ou o proto-evangelho. O proto-evangelho. Aí muitas pessoas nem... mas você está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Só que dentro do evangelho, Jesus repassa essa responsabilidade para a gente quando fala, seja luz. Sim, sim. Porque na verdade, como corpo de Cristo, nós somos parte dele. De modo que tudo que é atribuição ou responsabilidade dele, também é nossa. E aí vai chegar mais ou menos naquilo que o Paulo vai falar assim, de cumprir no seu corpo o restante das aflições do corpo de Cristo. O que Paulo está falando ali? Não é só de martírio, mas é no sentido de nós levarmos adiante essas atribuições de Cristo. Cristo continua o seu ministério hoje na terra. Em quem? Na igreja. Quer dizer, vai muito mais além de uma denominação, então, de um estatuto, de uma organização religiosa, eclesiástica. Vai muito mais além, Fábio, disso. É o ministério de Cristo acontecendo na terra, através de nós, a igreja. Uau! Vamos só mais esse pedacinho aqui para a gente parar. Então, a promessa ali a Abraão, Gênesis 12, 2 e 3, eu não vou ler que vocês já conhecem, né? O Messias vai restaurar também Israel e tudo que Adão perdeu, isso é o milênio, de maneira que no seu reinado glorioso a terra conhecerá a sua verdade e as condições anteriores à queda serão restauradas. Isaías 51, 13 e 4. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Aonde isso? Aqui nesse mundo. Quando? No milênio. E nós vamos participar disso. Então, de repente, você está começando a pensar, a entender que pode ser que você não vai assim morar tanto assim no céu como você pensa que vai. Ficar lá como um anjo no céu. Não. Aqui está falando de uma terra toda restaurada e nós com ele administrando esse negócio aqui. Então, né? Isso aí é só um grilozinho para você ficar curioso com as minhas próximas mensagens sobre o arrebatamento e o anseio pela vinda do Senhor. Não vou dizer mais nada, tá? Agora eu estou entrando em escatologia. Imagina só que loucura que é domingo de noite aqui, né? Que eu estou pregando escatologia no púlpito, mas eu não iria fazer isso nunca por mim mesmo, mas o Senhor me disse assim, fala que eu vou fazer eles entender. Então tá bom, né? Então eu estudo e falo é a minha parte, né? Eles entender a parte de Deus, né? Pronto. Então, mais uma vez, né, os descendentes de Abraão serão honrados quando Jerusalém for o centro da verdade, para onde se dirigirão todas as nações da terra. Isaías 60, 1 ao 3. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Havendo feito aliança com o Senhor, Israel recebeu a sua constituição nas páginas da Torá, onde se estabelecem as condições que deveriam ser observadas na aliança para se obter a bênção de Deus. Então, onde estão as condições para a bênção? Na lei. Alguma coisa mudou? Não. Onde estão as condições para a bênção hoje? Na lei. Que lei? Lei de Cristo. Cadê a lei de Cristo? Sermão do Monte.
Amém? E aí na próxima aula, então marquem aí página 62, slide 259, página 62, slide 259. Na próxima aula veremos os 3 aspectos da lei, né? Moral, civil e cerimonial.